A depressão é uma das doenças mais desafiadoras da medicina como um todo, não apenas da psiquiatria, porque a depressão interfere no desempenho físico, no desempenho cognitivo, leva a outras doenças. E o tema de hoje do vídeo é dicas de como superar a depressão. Eu sei que você está assistindo esse vídeo aqui porque conhece alguém que está passando por depressão, ou até um de vocês esteja enfrentando agora esse desafio que é se livrar da depressão, e a gente tem sempre muita dúvida de como superar essa questão. Então, assista esse vídeo, mas antes faça o seguinte: é um canal de psicoeducação, aqui eu não faço entretenimento, aqui eu dou dicas de qualidade de vida, eu desmistifico assuntos relacionados à psicologia, psiquiatria, qualidade de vida, retiro estigmas relacionados os assuntos relacionados à nossa mente. Que acredite, muita gente tem preconceito ainda quando a gente fala de doenças mentais. E então, para poder ajudar o canal a conseguir um alcance maior, a um crescimento que chegue ao número maior de pessoas, eu peço para vocês se inscreverem no vídeo. Uma vez inscritos, ative a notificação e faça também o seguinte: curtam o vídeo, porque você avisa ao YouTube que o vídeo é importante e merece chegar a mais pessoas. Caso vocês não acessem tanto o YouTube, eu peço o seguinte: façam o login e me acompanhem no Facebook e me acompanhem no Instagram. O link está aqui embaixo, @Dr. André Brasil Ribeiro. E para facilitar, na descrição do vídeo estão os links específicos, tanto para o Instagram, tanto para o Facebook e para minha página pessoal também. Vamos lá. O que é, a princípio, depressão? Já tenho vídeos postados aqui no canal falando especificamente sobre o diagnóstico da depressão, mas o vídeo de hoje é específico para falarmos de dicas de superação. Quem enfrenta um quadro depressivo, geralmente ele não está só. Ele vem acompanhado de sofrimento familiar. Ninguém gosta de ver um ente da família, um amigo, sofrendo de um quadro tão difícil como depressão. A depressão, ela tira o sujeito, talvez uma das doenças mais incapacitantes hoje do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma das maiores causas de afastamento na previdência social aqui no Brasil é a depressão. Então, a depressão era tão grave quanto doenças do coração, tão grave quanto doenças infecto-contagiosas. Ela é realmente incapacitante muitas vezes. Sabe o que mais me assusta como médico, como psiquiatra e como zeloso dos adequados acompanhamentos médicos? É que muitos pacientes não são tratados de forma correta. Muitos pacientes não têm acesso a um tratamento adequado. Apesar de utilizarem medicações, apesar de realizarem psicoterapias, muitas vezes as respostas não são adequadas. Digo isso talvez por uma falta de qualificação dos profissionais e dos orientadores, dos professores. Você que é professor aqui, talvez vocês sejam um dos principais diagnosticadores de depressão dentro do ambiente social, porque você encontra, mesmo em crianças, quadros depressivos, em familiares. Vocês no trabalho, vocês identificam pessoas que caíram o rendimento no trabalho, e pessoas que vêm com um discurso de pessimismo, de que não vale a pena, que preferem morrer a estar vivo. Muitas delas até inclusive falando em planos de suicídio. Isso é forte. Mas quem atravessa a depressão, ela precisa ultrapassar esse desafio, ela precisa vencer o primeiro grande passo, que é ter esperança de que vá melhorar. E é que eu trago para vocês uma boa notícia. Apesar de ter dito antes que me assusta muito diagnósticos às vezes equivocados, tratamentos não tão eficazes, mas existe sim tratamento de ponta hoje para quadros depressivos. Estão chegando, inclusive, novas abordagens medicamentosas, inclusive revolucionárias, para tratar a depressão de uma forma muito mais eficaz e com poucos efeitos colaterais. Talvez um dos maiores receios de um paciente com depressão e sua família é que vá ao médico
e o médico prescreva remédio que vai dopar a pessoa. A palavra dopar, sedar a pessoa, deixar ela dormindo. Não é verdade. Um medicamento para depressão não vai deixar o paciente ou a paciente sedado. Não é essa a intenção. Caso aconteça, se você for um profissional médico, seja psiquiatra ou não, e medique e o paciente fica dormindo demais, está errado. Tem que ser revisto o esquema, porque o papel do antidepressivo é levantar, não derrubar o sujeito em termos de concentração e atenção. Talvez no início do tratamento pode ser que alguns efeitos colaterais aconteçam, mas hoje os medicamentos são muito mais suaves do que eram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Os medicamentos são muito bem tolerados, a psiquiatria evoluiu muito nos anos 2000. Entre 2000 e 2010, nunca foram lançados tantos produtos para a psiquiatria como nesse período. Houve realmente uma revolução. Hoje os pacientes vão ao meu consultório e consultório de outros colegas também, na sessão seguinte, na consulta seguinte, já apresentam recuperação superior a 50% dos sintomas. 50% na primeira sessão após o início do tratamento. E eu brinco com alguns pacientes e falo, na próxima consulta eu vou te ver entrando nessa sala aqui com um sorriso. E eles fazem, eles voltam sorrindo. A palavra de incentivo, e isso é a primeira coisa, a primeira dica de superação, é aceitar o incentivo do outro, um incentivo bom, não um incentivo depreciativo de você pode superar isso porque isso é falta de fé, isso é falta de coragem, isso é falta disso, falta de amor, falta de... Não é falta de nada disso, minha gente. Não é falta de nada disso. Depressão é doença. Ponto. Entenderam o fato? Depressão é uma doença. Não é falta de coragem, não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de... Não é nada disso. A espiritualidade ajuda muito. Você ter fé te protege de alguns elementos e até te reforça. Eu apoio, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre espiritualidade e psiquiatria. Eu acredito, eu levo isso em prática muito. Só que não é o elemento que faz você deprimir. Não é a falta de religião, não é a falta da fé. É a doença. Aceite comentários bons. Não aceite pessoas que vão te colocar para baixo. Não. Tenha postura e diga, eu quero sair desse quadro depressivo, vou conseguir sair da depressão, a despeito até de comentários que qualquer uma pessoa do seu núcleo próximo possa até dizer, mas diga, eu consigo. Primeira revolução no tratamento que você pode fazer com você é diga assim, eu consigo. Não tenha medo de medicação, não tenha. Se acontecer algum efeito colateral, o médico vai saber lidar. E acredite, os efeitos colaterais, como eu acabei de dizer, hoje são muito menos intensos e importantes do que eram no passado. Hoje, o tratamento medicamentoso ele é muito mais eficaz, muito mais seguro do que era no passado. Não tenha receio. Pode buscar ajuda. Preferencialmente, por favor, procure um psiquiatra. Ele é o especialista. Quando você tem, por exemplo, uma gastrite, você procura um gastroenterologista. Tiver uma alteração de pele, você procura um dermatologista. Se tiver uma alteração psíquica, procura um psiquiatra. Porque, infelizmente, as pessoas têm receio, mesmo em quadro depressivo, de buscar um psiquiatra com medo de ser considerado louco. Eu vou repetir, e você sabe que é verdade, a gente fala isso. Tá indo psiquiatra e médico de doido. Isso não me ofende mais, não. No passado até me incomodava de médico de doido, porque eu adoro desfazer esse discurso. Inclusive, esse canal do YouTube é justamente para desfazer esse papel do psiquiatra como médico de louco, médico de doido. E não é. Pessoas com sofrimento psíquico devem ser tratadas por um profissional. A depressão é uma doença que afeta outros órgãos do corpo. Sabia que taxas de infarto agudo do miocárdio, infarto, acontecem mais em pacientes com quadro depressivo do que não depressivos. Acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, o AVC, acontecem com mais frequência em pacientes que estejam passando por processos depressivos não tratados.
doenças físicas. Sabe que pode aumentar, inclusive, glicemia? A pressão arterial do paciente depressivo geralmente pode tender a subir ou baixar mais do que o habitual. O uso da medicação vai regular, porque a doença, a depressão, é uma doença que a gente chama de sistêmica. Ela atinge todo o organismo. Reduz a fertilidade, reduz potência sexual, tanto no homem quanto na mulher. No caso da mulher, libido e capacidade de ter orgasmo. No homem, inclusive, pode levar a falha de ejaculação e falha de ereção. É um dos motivos que levam, inclusive, o homem ao urologista, a mulher ginecologista, por queixas sexuais. Às vezes tem um quadro depressivo ali e o paciente não enxerga. Às vezes o médico até pode enxergar, mas o paciente não aceita. Ele diz, não, eu consigo, isso é só uma fase. E, infelizmente, a depressão é a doença que mais leva a suicídios. Sim. É a doença, vamos dizer, a doença mais fatal da psiquiatria é a depressão. Mas fatal é o seguinte, que não é que ela vai matar, mas ela pode levar o sujeito a cometer suicídio. E ela pode matar nessas outros detalhes, por exemplo, por motivos cardiológicos, por motivos endócrinos, motivos neurológicos, se não tratado. Então, o que é que você está esperando? O que é que você está esperando para indicar e recomendar ao seu amigo, ao seu parente que esteja passando por um quadro depressivo ou suspeitado de depressão a procurar uma ajuda médica? E especificamente do médico psiquiatra. Eu tenho dificuldade de acessar um psiquiatra, eu consigo um psicólogo? Vá ao psicólogo. Ele vai entender, vai identificar, vai diagnosticar o problema para saber em que magnitude, em que quadro o transtorno depressivo pode estar. E quanto mais cedo você trata, melhor a resposta. Uma vez tomando a medicação, e aí é importante que o paciente saiba, ele precisa utilizar o medicamento por um período indicado pelo médico. Eu melhorei, vou parar o remédio. Não faça isso. E não indique a ninguém. Nem indique a ninguém parar medicamento, porque o único profissional que pode indicar e retirar medicamentos é o médico. Ninguém vai fazer, porque não vai dar certo, vai dar confusão se você parar o medicamento, porque pode acontecer a doença voltar na intensidade, mesmo que os sintomas sejam todos controlados. Então o médico que vai entender. Aí vem aquela pergunta, o médico vai ganhar dinheiro da indústria farmacêutica? Não. A gente não ganha dinheiro da indústria farmacêutica. Se tiver algum médico que recebe dinheiro da indústria farmacêutica, é problema dele. Não é meu caso, e de muitos colegas que eu trabalho junto, a gente não vai receber cachezinho de indústria farmacêutica, não. Nosso objetivo é tratar o paciente, é ajudar o paciente. Nossa recompensa, nossa maior recompensa é quando o paciente retorna ao consultório e diga assim, doutor, estou melhor. E muitas vezes eu tenho que falar com familiares, chamar a família para dentro do consultório, explicar de uma forma muito didática, minuciosa, o que está acontecendo, o que eu vou fazer para melhorar o paciente e o que vai acontecer depois. Depressão é uma doença séria. É uma doença que, não tratada de forma adequada, vai levar diversos sofrimentos no futuro. Para superar, tem que enfrentar. Para você melhorar, tem que ter esperança. Tem que investir no seu tratamento, não negligencie. Tem consulta marcada? Vai ao médico. Tem remédio para tomar? Tome, não esqueça o medicamento, não deixe para lá. Eu tenho medo, eu li a bula. Uma coisa, meu Deus do céu, esqueci de falar sobre isso. Lê bula de medicamento. Bula de remédio, eu brinco com os pacientes, não é revista. Quer ler uma revista, pega uma revista para ler. Pega um livro, porque na bula de remédio, o médico, tenha certeza, o médico conhece muito mais da bula do que você. O médico foi treinado para entender daquele medicamento. Ele não vai passar o medicamento sem que saiba todos os efeitos colaterais que ele pode causar. E saber manejar os efeitos quando eles aparecem. Por isso que é importante o papel do médico. Então, para superar, como eu digo, tem que enfrentar. Tem que ter coragem, tem que ter determinação e uma bela dose de fé. Mas ela pode ser superada e deve. Então, vamos iniciar. Se você estiver passando por isso, você vai melhorar. Tiver alguém conhecido passando por depressão, ajude, incentive, mostre esse vídeo para ela, peça para ela seguir o canal também.
Tem muitos vídeos aqui falando sobre depressão, sobre ansiedade, todas as doenças que acontecem dentro da psiquiatria, porque educar ajuda a você mudar. Então, se você não fez no início do vídeo, faz agora a inscrição no canal. Importante, não se esqueça de botar um botãozinho ali, ó, clica lá com o seu dedinho, curtir. Uma vez inscrito no canal, ativa a notificação, o famoso sininho, para cada vídeo novo chegar você ser notificado. Também que falei no início do vídeo, estou repetindo agora, segue nas redes sociais. O link embaixo está nessa descrição aqui e lá embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, estão os links diretos tanto para o Instagram quanto o Facebook. Quer conhecer minha agenda, quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o meu currículo, pode dizer, olha, o médico, eu não sei se ele é médico de verdade, sou, vai ver lá. O link está aqui embaixo, www.andrebrasilribeiro.com. Eu trago informações claras, técnicas, sem sensacionalismo, sem oba-oba, sem festa. Eu trago informação clarinha, com carinho, feita com toda a dedicação para você ter a melhor informação possível sobre a psiquiatria e a saúde mental. E como todo final de vídeo, agradecendo a cada um de vocês que assistiu, um caloroso, carinhoso e afetivo fique bem, que eu volto de todo final de vídeo. Aguardo vocês no próximo. Por enquanto, fica um abraço e tchau, tchau.